pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Voltamos e agora estamos na semana 5. O assunto de hoje é macromolécula. Bom, pessoal, antes da gente ir para a nossa aula, como de costume, se inscreva aqui no canal da Escola Online. E vamos lá para a nossa aula, que hoje, ela tá bem tranquilinha. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, quando eu falo macromolécula, ou seja, é uma molécula muito grande. Aqui na química orgânica, a parte que nós vamos aí estudar, onde temos macromoléculas, são os polímeros. Nós temos macromoléculas naturais e macromoléculas artificiais. Nessa aula, nós vamos falar especificamente das macromoléculas artificiais, ok? Vamos lá. Então, primeiro, o que são polímeros? Polímeros são essas macromoléculas em que existe uma unidade que vai se repetir. E essa unidade, ela se chama monômero. O nome, polímero, vem do grego, onde poli significa muito e meros parte. Então, o polímero é aí uma substância formada por várias partes que se uniram, ok? E aí, nós vamos ter, por exemplo, quando uma parte de um monômero se liga a outra parte de outro monômero, nós temos aqui, a formação de um dímero, quando tem dois monômeros juntinhos. Então, por exemplo, quando duas moléculas de etino, que é um monômero, se juntam, nós vamos ter aqui a formação do butinino, ok? Que é um dímero. Agora, quando for 3 monômeros, nós vamos ter aí, pessoal, 2 repetições e aí nós podemos ter o trímero. Já quando são 4 ou mais monômeros, a gente já chama aí de polímero, tudo bem? E a estrutura, gente, nós aí representamos, o que está se repetindo entre parênteses ou entre colchetes, e o N aqui de fora significa que tem uma quantidade muito grande de monômeros que aí se repetem, que forma aí o nosso polímero, ok? Então, pessoal, nós temos 2 tipos de polimerização. O que é polimerização? É a reação que dá origem a esses polímeros. Nós vamos ter a polimerização por adição, ou seja, um monômero vai aí se ligando ao outro, e aí essa junção são de monômeros idênticos entre si, e aí nós vamos ter a estrutura. Sempre, pessoal, para que haja uma polimerização por adição, nós temos que ter uma insaturação. E o que ocorre é exatamente a ruptura, a quebra dessa insaturação e formação, dessas cadeias grandes, um monômero se ligando ao outro. E nós temos a polimerização por condensação. Essa polimerização, ela pode aí ocorrer entre monômeros diferentes, ok? Ou pode também, ocorrer em monômeros que têm aí estrutura similar, tudo bem? E aí, sempre quando houver, essa condensação, essa junção de um monômero com outro, sempre vai ser eliminado, uma molécula simples, resultado aí, subproduto dessa condensação, que pode ser água, pode ser uma molécula de ácido, e outras também, ok? E esse tipo de polimerização, pessoal, os monômeros não apresentam necessariamente duplas ligações entre carbonos, como é o caso aqui, que eu mostro para vocês, a polimerização de condensação de 2 aminoácidos, formando aqui a ligação, que vocês já estudaram isso lá na biologia, que é a ligação peptídica, onde o par de elétrons aqui do nitrogênio, ele vai atacar aqui o carbono da carbonila, que está muito, eletropositivo, e nesse sentido nós vamos ter aí a formação da hexamida e eliminação de uma molécula de água, ok? Mas nas questões aqui desse PET vão contemplar, essencialmente polímeros por adição.
tá bom? Então fica aqui, né, para critério, né, de informação a mais, que existem dois tipos de reação de polimerização, a de adição e a de condensação. Certo, pessoal? Então, vamos para as atividades. Primeira atividade. Os polímeros artificiais representam um grande avanço na produção de materiais. No entanto, tornou-se uma das preocupações mundiais, segundo a revista de pesquisa da FAPESP, no artigo Planeta Plástico. Esse é um problema de grande proporção que aflige o planeta, o consumo desenfreado de plástico e a poluição gerada por seu descarte inadequado. Estima-se que 8,9 bilhões de toneladas de plástico primários ou virgens e secundários produzidos de material reciclável já foram fabricados desde meados do século passado, quando os plásticos começaram a ser produzidos em escala industrial. Cerca de 2/3 desse total, ou 6,3 milhões de toneladas, viraram lixo, enquanto 2,6 milhões de toneladas ainda estão em uso. O cientista ambiental Marcus Ericsson, cofundador e diretor do Instituto 5 Giros, entidade com sede na Califórnia, focada na redução da poluição plástica dos mares. É até possível remover todo o plástico marinho, mas levaria tanto tempo e custaria tanto dinheiro que não valeria a pena. Diante do texto, faça uma pesquisa em livros, artigos e internet e escreva um pequeno texto de 4 a 6 linhas com possíveis ações para sanar ou mesmo minimizar os impactos ambientais causados pelos polímeros artificiais plásticos. Bom, pessoal, esse tema, né, ele é de extrema importância. E, pensando na importância desse tema, o professor Genival e a professora Mari, como um dos temas, né, de redação, me convidaram para participar de uma aula, onde nós aí contextualizamos e falamos sobre, né, os plásticos e o descarte não muito adequado desses plásticos. Falamos um pouquinho de contexto histórico, dentre outros pontos aí bem bacana. Então, pessoal, convido vocês para assistirem essa live. E aí, pesquisando na internet, eu achei um site bem bacana, né? É até o site de produtos de beleza, né? A Natura. E aí, eu printei parte desse site, né? Das informações e até coloquei aqui nesse slide como uma forma de ajudar vocês a construir o texto de vocês. Bom, aqui na página, né? Tá aqui embaixo o link onde eu pesquisei. E aí, o título, né? Dessa página lá da Natura é o plástico e o papel de cada um. Então, nós já sabemos que toneladas de lixo plástico são produzidos diariamente. Então, a nossa primeira dica é reduza seu lixo. Então, pessoal, como sendo aí, né, uma ação para minimizar esse problema ambiental, é esse ponto, reduzir o lixo. Quanto menos gerarmos materiais que serão descartados, melhor para o meio ambiente. Outro ponto, pessoal, que aqui é destacado, né? Abandone itens descartáveis, como sacolas plásticos, e reaproveite o que você tem. Separe seu lixo em casa, em 2 tipos, os que são, né, recicláveis e o comum. Muitas cooperativas recolhem esses resíduos e fazem com que esse material volte ao mercado. Então, pessoal, evitar, né, o uso de canudinhos, de copos descartáveis, né? Isso já é uma ação aí que minimiza, né, a quantidade de lixo gerado. E a última dica aqui, né, que eles trazem é praticar o consumo consciente. Antes de comprar, pense se realmente precisa daquilo. Em vez de consumir garrafas plásticas, incorpore o hábito de ter consigo sempre uma versão reutilizável. E ainda, né, claro, o site faz uma propaganda em função dos seus, né, produtos. Escolha produtos que tenham refil, além de optar por empresas que preocupam com as causas ambientais, que é o caso da Natura, né? Ela tem aí projetos, né? Parte de alguns recipientes utilizados nos produtos deles são aí de produtos recicláveis. Ok, pessoal? Então, fiquem a dica aí para vocês, assistam também a aula proposta lá na aula de redação. Vou deixar o link dessa aula aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Foi uma aula muito bacana, eu adorei ter participado como convidada. E aí, vamos agora para a atividade 2. O monômero propileno é usado na fabricação de para-choques de automóveis, peças moldadas e tapetes, uma substância cuja fórmula estrutural a seguir.
indica a fórmula estrutural do polímero de adição. Então, pessoal, toda reação, né, de adição, nós temos que ter a insaturação entre carbonos, onde essa insaturação ela é rompida, formando aí a junção de vários monômeros. Aqui, né, eu fiz a representação da junção, né, de 3 monômeros, formando aqui, né, um trímero. E aí, pessoal, a fórmula geral, né, lembrando aqui que nós temos 2 carbonos, onde tinha a dupla, e aí essa dupla ela vai ser quebrada, ok? Então, nós temos aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e a metila. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e a metila. E esse aqui, né, é o monômero que repete. Então, aqui, né, essa estrutura é que representa aí, né, o polímero obtido pela adição aqui do propileno. Certinho, pessoal? Vamos agora para a atividade 3. A estrutura de polímero Orlon, utilizada em materiais têxteis, pode ser representada na fórmula a seguir. A partir dessa estrutura e sabendo-se que o Orlon é um polímero obtido por adição, pode-se concluir que o monômero que forma tal polímero é. Então, pessoal, olhando aqui, né, as unidades que se repetem, a gente vê que é esse monômero aqui que vai se repetindo, né? Nós temos aqui 3 estruturas que se repetem. E aí, pessoal, exatamente onde nós temos aqui a junção dos monômeros é porque antes havia uma dupla aqui, ok? Então, o monômero que vai aí, né, responder a questão é o representado pela letra E, onde nós temos aqui o CH2, dupla CH, e aí a nitrila ligada aqui nesse segundo carbono. Tudo bem? Agora, vamos para a nossa última atividade, atividade 4. Constituindo fraldas descartáveis, há um polímero capaz de absorver grande quantidade de água por um fenômeno de osmose, em que a membrana semipermeável é o próprio polímero. Dentre as estruturas, aquela que corresponde ao polímero adequado para essa finalidade é a do... Então, pessoal, nós temos aqui, ó, 5 polímeros, né? 5 representações aqui da estrutura de 5 polímeros. Essa estrutura aqui, gente, só tem carbono e hidrogênio. Aqui a gente tem um halogênio, 4 halogênios, né? Aqui nós temos uma substância aqui, né, que tem um sal, ok? E é uma substância aqui, um íon, iônica. E aqui nós temos um éster. E aí, pessoal, nós sabemos, né, que a molécula de água é uma substância muito polar. O material, o polímero que vai aí ser mais adequado para a constituição da fralda vai ser aquele material em que vai ter maior interação com a molécula de água. Então, pessoal, de todas as estruturas, essa aqui é por ter, né, essa parte aqui iônica, esse sal, significa que vai interagir, né, com a molécula de água, uma interação aí das mais fortes, do tipo íon dipolo, ok? Então, sendo, né, a letra B, o poliacrilato de sódio, que é esse sal aqui, o mais adequado para aí, ser o polímero para a constituição da fralda, ok? E com isso, pessoal, nós chegamos ao fim da nossa aula. Na próxima semana, a gente continua aí esse conteúdo de polímeros, mas aí nós vamos retratar os polímeros naturais. Aguardo vocês. Tchau, tchau!